Fato é, o Mauro, que nas redes sociais ele está limitando comentários, porque tem muita gente que tá pegando pesado, como sempre, nas redes sociais, contra o goleiro do Palmeiras, que eu acho que é um acúmulo de coisas, né? A história dos pênaltis, algumas pequenas falhas ao longo dos últimos tempos e a falha decisiva no jogo contra o Corinthians. Mas ele está longe de ser um goleiro dispensável, né? Fala, não, tem que pôr o Lomba de titular. O Lomba é um goleiro mais velho do que o Everton, por exemplo, e na minha modestíssima opinião, tecnicamente são quase que incomparáveis. Não sei o que você acha. Eu acho que o Palmeiras vai dar a mínima para que esse pessoal está cornetando aí e deixa falar sozinho, entendeu? O Everton é um dos melhores goleiros do Brasil. O Palmeiras não vai arrumar um outro goleiro melhor que ele, a não ser que faça um investimento absurdo para buscar um cara internacional aí, algum goleiro, sabe, um patamar assim superior. E acontece, ele falhou. Acontece, né? Acontece. Não tem muito o que falar sobre isso. Ah, tá, falhou aqui, falhou acolá. Acontece também. Os goleiros têm fases, todo jogador tem. Não faz o menor sentido qualquer tipo de questionamento com relação a isso. Se amanhã ou depois ele precisar de um descanso, uma parada, cabe ao técnico afastá-lo por 1, 2 jogos ali, para um recondicionamento, alguma coisa assim, evitar um desgaste. Agora, essa turma na rede social falando, tem que deixar falar sozinho. Não tem nem que dar, tem que dar a mínima, pelo amor de Deus. Aí só O, que faltava o Palmeiras dar atenção para hater de um dos melhores goleiros, talvez da história do clube, com certeza, né? Ele é um dos goleiros mais importantes na história do clube. Entendeu? Agora, se não quiser, põe a venda para ver. Rapidinho vai aparecer gente querendo contratar. Nossa senhora. Imagina, Palmeiras coloca o Everton à venda. Rapidinho vão aparecer vários querendo Bom, contratar. No instante. Quer trocar com o entendi. Rossi? Bom, com o Ró, vamos, dá para falar Não, muito pô, aqui Vou do eu tô trocar dando um exemplo. praticamente com todo mundo. Pois é, Goleiro do claro. Flamengo é o Rossi. Goleiro do Flamengo é o Rossi. É o goleiro que não se firmou. Tô falando do Flamengo, que é um time que tem dinheiro além do Palmeiras. Quer trocar com o Rossi? Pau a pau? E o Rossi é mais novo, hein? Pô, Duvido que o Palmeiras troca vai com querer o trocar. né? Sim, Vou com pegar um certeza. outro aí. Quer trocar com quem? Sei lá. O Quer trocar com Rafael, o desculpa. Romero? Quer trocar com o Romero do Boca, que pegou os pênaltis contra o Palmeiras lá? Pegador de É. pênaltis? E é um goleiro de currículo internacional, né? Copa do Mundo e tudo. Eu não trocaria. Na boa. Até porque o futebol não se limita a pênalti. Se fosse disputa de pênalti, sim. Se tivesse os dois, eu tiraria o Everton e botaria o Romero para pegar É, pênalti. com Né? certeza. Mas não é essa a ideia. A ideia é trocar. Cara, esquece. Deixa essa turma falando sozinha aí. É o pessoal querendo É, engajamento, deixa lá ódio por ódio. O cara é muito é, bom. o no- é o nosso olhar que é mais para críticas de redes sociais a jogadores palmeirenses ou tem uma questão? Porque outro dia era o Rony deprimido porque estava sendo massacrado nas redes. Depois também teve o Breno Lopes reclamando das críticas que sofre nas redes. Todo mundo sofre crítica nas redes, nós e tudo mais também. Mas no Palmeiras tem um negócio acima do tom ou são os jogadores do Palmeiras que se manifestam mais sobre isso, Danilo? Eu acho que tem um pouquinho acima do tom, mas acho que assim, na verdade, a rede social ela proporciona isso para todos os times. O que chama atenção no Palmeiras é quando você vê esse tipo de crítica, tamanho dessas críticas para um time que tem vencido. Então a gente fica mais assustado, eu acho, né? Então o Everton, um goleiro que foi muito importante em várias, várias conquistas recentes do Palmeiras, e ele está sendo chamado de bracinho de jacaré, T-Rex, e não presta, bagre, e sendo xingado como se ele nunca tivesse feito nada. É um negócio realmente que assusta e chama atenção. Quando a mesma coisa o Rony fez jogos importantes e é xingado de tudo quanto é jeito. Então eu acho que a rede social ela é ruim e proporciona esse tipo de coisa para todos os times, mas nos chama atenção quando é para um time vencedor como o Palmeiras. Eu acho que no caso do Everton, ele falhou, é claro. Inclusive, acho que dá para falar até que ele falhou no primeiro gol do Corinthians também, que ele escolheu o lado na batida do Yuri Alberto. Lógico que ali tem outra falha do Naves também, mas enfim. E chama atenção o fato dele não ter se pronunciado. Eu acho que se ele tivesse falado, é provável que a reação da torcida, de parte da torcida, teria sido outra. Nessa questão de rede social versus vida real, Tirone, eu sempre vejo muita diferença. Quando você vai em estádio, você vai na porta do estádio, claro que tem um ou outro que critica o Rony, tem um ou outro que critica o Everton, mas não chega nem perto do que é nas redes sociais. E é uma coisa que eu sempre falo. Nessas redes, os que odeiam, os haters, se tiver 10 caras que odeiam, eles vão fazer mais barulho do que 100 mil que amam. Os Isso é caras que verdade. gostam, que apoiam, eles não fazem muita coisa. Eles ficam quietos, vêm ali,
e tá tranquilo. Os que xingam fazem barulho pra caramba. E a gente, desde a pandemia, a gente se pauta bastante por achar que às vezes, né, a torcida está revoltada, quando na verdade é mais rede social, porque na pandemia a gente perdeu aquela questão de ir pro estádio, de sentir na rua e tal. Então você deu mais valor às redes sociais, uma coisa que a gente herdou desde então, a gente continua dando valor, mas nas ruas é muito diferente. Você vê, claro, algumas críticas, mas a torcida ainda apoia bastante o Everton, grita o nome. Antigamente, né, Tirone e Mauro, vocês vão lembrar que quando a torcida queria criticar o jogador, parava de cantar o nome ali antes do jogo, Isso. cantava o nome dos 10 e não cantava de quem queria protestar. Hoje a gente vê essas críticas nas redes sociais, mas quando você vai para o jogo, os caras continuam cantando normalmente o nome de todo mundo. Então eu vejo uma diferença considerável entre vida real e rede social, embora eu concorde com você. Há um exagero gigantesco nas redes sociais, especialmente considerando que o Palmeiras tem vencido bastante nos últimos anos. Agora, você acha que teria aplacado um pouco essa ira da torcida, seja ela cyber torcida ou não? Pergunta para os dois. Se o Everton tivesse falado, ou sei lá, postado lá no Instagram, desculpa aí, pessoal, errei, sou palmeirense, tá, sei lá, teria mudado alguma coisa ou tanto faz? Esses caras iam. É, Porque me parece que ia foi ruim, a falha foi ruim, mas o silêncio para mim me pega um pouco. eu não sei se ia calar, mas eu acho que ia minimizar sim. Ele ia falar ali, olha, desculpa, falhei. É aquilo que eu falei no post ontem. Eu não acho que ele seja obrigado a falar. Não é um negócio, não tem que, mas o tamanho que ele tem, a idolatria que ele já alcançou, os títulos que ele já conquistou, ele deveria ter falado, não é? Assim, ele poderia ter chegado ali. Se não quisesse ter falado na hora, estava de cabeça quente, não quis falar na zona mista, ok, chega em casa, faz um post, faz um story, faz qualquer coisa. Hoje eles usam bastante quando ganham prêmios, quando são campeões. Tem que usar também nas horas ruins e falar, gente, errei, sei que errei, não foi uma decisão correta, vou trabalhar para melhorar e por aí vai. Não, eu acho que isso diminuiria Minimizar. diminuiria as críticas que ele recebe hoje em dia. E por isso, ele tem um tamanho muito. Ele é gigante, cara. Ele tinha que ter falado. Ô, Mauro, sobre isso, me parece, não sei se você concorda, que faltou uma palavra dele. Mas também essa relação com torcida ela é cada vez mais distante, né? Quando um cara se manifesta numa rede social, a gente acha que é legal, né? Pô, o cara falou lá, pelo menos se manifestou ali. Tem um distanciamento muito grande do cimento da arquibancada pro jogador, né? O Abel até depois do jogo falou assim, os jogadores sentem mais do que os torcedores. Eu duvido, sinceramente, com todo o respeito a qualquer jogador. Tem jogador que sente, mas não sei se sente mais do que torcedor, do que o cara que estava lá em Barueri. Não acredito. Eu acho que, assim, um ou outro jogador sente, mas eu acho que, sei lá, a maioria não. Tem jogador que faz festa depois de derrota, depois de eliminação, tá nem aí. Porque a gente não fica sabendo, isso não tem muita repercussão. Quando o cara é mais esperto, ele não deixa transparecer isso em rede social. Eu me lembro de uma vez, um jogador que atuava no Flamengo, ele era do Santos, rodou, jogou no Flamengo. Aí jogaram o jogo do Rio, perdeu para o Santos, a torcida furiosa, tem alguns anos já. Aí o cara aparece na rede social com os colegas dele do Santos que estavam no Rio para o jogo, né? E foram encontrá-lo lá, para comer uma pizza e tal. Nada demais. Não precisa botar em rede social, porra. O cara vai para a rede social, a torcida cuspindo a abelha africana, nada demais. Ele só foi comer uma pizza com os amigos, bater um papo, tudo, perdeu o jogo, mas nada impede que ele se reúna e troca uma ideia. Mas aí a torcida não gostou. Aí o cara já se queima. E outros não estão aí, festejam. Outros dão entrevista normalmente depois de perder título. Um ou outro jogador tem essa reação, um ou outro profissional tem essa reação. Eu estava vendo a temporada mais recente daquele documentário do Sunderland, né? E tem um momento que o técnico é demitido e por conta de uma goleada sofrida, né? Depois o time consegue ainda assim sair da terceira divisão, está na segunda, quase subiu na temporada passada, perdeu para o Luton, né? Que está na Premier League. E o Sunderland é um time assim, para a terceira divisão, é um time gigantesco na Inglaterra, né? É o rival do Newcastle e tal.
eu esqueci agora o nome do treinador. Aí tem uma entrevista do treinador que você percebe assim, o cara tá arrasado depois da goleada. Você percebe que aquilo ali é o sentimento do cara, não é apenas uma da boca para fora. Aí quando eu estava vendo aquilo, eu pensei, cara, quantas vezes a gente vê realmente profissionais do futebol tão machucados assim com um resultado ruim? Às vezes, não. Você pode tomar de 5-0 e, não, pertence ao futebol. Sabe? O torcedor que sofre mesmo. Um ou outro profissional tem essa pegada, mas não é muito comum, não. Acho que os jogadores argentinos, uruguaios, talvez tenham mais isso. Eu sempre gosto de lembrar a entrevista que o Prato deu para a gente lá no Bola da Vez da ESPN, quando ele era do São Paulo. Ele falando que quando ele jogava no Vélez ainda, né, mais para o começo da carreira, quando o time perdia, ele não saía de casa porque ele não se sentia em condições. Ele achava que não era respeitoso ele sair para se divertir depois de tomar uma pancada, uma derrota. E mais, aí ele falou: no clube você tem a derrota que machuca o torcedor, o atleta, o funcionário e atleta que também é torcedor. Esse sofre duas vezes. Isso é comum? É padrão? Não sei. Acho que o discurso do profissionalismo muitas vezes é usado como muleta. E o futebol tem esse componente, tá? Pro bem e pro mal. Quando vence, meu amigo, nossa, você vai chegar no lugar, não paga nem a conta, todo mundo vai tirar foto contigo, você vai ser festejado. Então são os extremos. Não dá para ter só o lado bom, né? Se o jornalista fizer um bom trabalho, uma boa matéria, uma boa entrevista, um bom comentário, uma boa narração de um jogo, tal, o profissional da imprensa, ele não vai chegar na pizzaria depois todo mundo, o dono lá não paga a conta hoje, você tudo por conta da casa, que gol maravilhoso que você narrou, que matéria que você escreveu, isso não existe. Como não existe para o engenheiro, para o médico, para o motorista de ônibus, para o gari, para o professor, para o jogador de futebol, tem. Venceu, meu amigo, você vira um deus, você vai ser adorado por aquelas. Fez o gol do título, nossa, você está na história. Aí tem o lado ruim também, quando perde, às vezes é hora de se recolher, né? Se divertir em casa ali e tal, de uma forma mais moderada. E assim, acho que o cara que é ídolo, então, se ele se propõe a tanto, se ele tem essa possibilidade, ele tem que absorver um pouco desse sentimento do torcedor. Porque tudo que movimenta o futebol, inclusive o dinheiro que abastece as contas bancárias poupudas desses profissionais, vem da paixão. Tudo vem da paixão. Vem da paixão. Então, não dá para você ficar desconectado, mas muitos ficam desconectados. É só uma constatação, uma opinião, entendeu? Cada um faz do jeito que achar melhor. Eu concordo 100% com você, por isso que eu perguntei, né? Eu acho que tem uma desconexão muito importante. Não vai exigir que que todo mundo chore quando perde, ou não sei o quê, né, Danilo? Mas é um negócio que movimenta emoções tão importantes para tanta gente que eu confesso que eu me surpreendo. Mesmo, tudo bem, o cara não gosta de falar, o cara é muito retraído, o Everton mesmo não é um cara muito eloquente, ele não é nem exatamente um grande líder, né, do Palmeiras, ele é um cumpridor ali, ótimo goleiro, excelente, mas ele não é uma figura super proeminente dentro do Palmeiras, talvez lá dentro seja, mas não falar, ele pode não falar que a forma dele, a dor dele seja representada dessa forma. Cara, quando eu falho, eu não consigo nem falar, ok. Mas passa uma sensação ruim, né? É, e não estamos falando do baladeiro que tá na esquina lá, Exato. né? É muito. É muito estranho. Isso não é só o Everton, né? Muitos jogadores. O Mauro falou, é a exceção, né? O jogador que dá a cara para bater, né? Na Hoje em ruim, dia o né? jeito que eles lidam com essas questões, seja na vitória, na derrota, e a questão que a gente já falou várias vezes, né, dos times em geral, eles serem muito mais fechados, isso acaba sendo diferente também, né, o jeito que a gente vê, percebe, o torcedor, no caso, percebe também, porque fica aquela coisa de rede social, de story ali e tal, mas falta um pouco, falta punch, né, Tirone? Falta um posicionamento diferente, uma visão que mostra que o cara tá um pouco mais ligado com aquilo mesmo, né? A gente foi acostumado a ver jogadores se posicionarem de uma forma diferente. Hoje a gente vê muito blasé, é muito fechadinho, blindadinho, tudo com assessoria de imprensa, tudo certinho. Não tem muito, às vezes não tem aquela coisa espontânea. Falta aquela manifestação espontânea, aquela coisa que a gente vê, pô, o cara é ligado mesmo com o time. Você vai ver no time do Palmeiras, que é super vencedor.
esse elenco, né? Você olha ali, tem uns caras que são identificados, tá? O Gustavo Gomes, mas o Gustavo Gomes não é um cara também que fala pra caramba com a torcida e tal. Acho que o que mais fala, o que mais se manifesta, o que vibra, que tem comemoração, que vai junto com a arquibancada ali, é o Dudu que tá machucado hoje, né? E o Dudu, querendo ou não, já é um cara que tá há 10 anos praticamente no Palmeiras, então já é um cara ali pré-pandemia, na época que os treinos ainda eram abertos, dava mais entrevista, ia mais pro contato mesmo, né? Hoje eu acho que tá tudo ficando muito blasé, muito fechadinho, muito quadradinho. Eu sinto falta não daquela coisa várzea que era 2012, 2011, 2010, mas também não fechado e tão quadrado profissional e CEO que tá virando o futebol de hoje em dia. Na verdade, no fim, só para fechar esse assunto, no Palmeiras tem uma figura que do seu jeito, meio de forma até raivosa, irritadiça às vezes, que sente as derrotas ou mesmo as vitórias, é o Abel, né? Assim, Tudo bem que ele fala toda hora, né? É obrigado a falar toda hora, mas a forma irritada dele quando perde, parece que casa mais com o sentimento do torcedor. É interessante isso. Qual